Salve, torcida do Tricolor Paulista, seja bem-vindo ao Bate-Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria, estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso Tricolor. E já de bate-pronto aí, quem não estiver inscrito no canal, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notícias e atualizações do nosso Tricolor. No final do vídeo, lá no espaço do comentário, deixe o seu comentário sobre o que nós vamos falar hoje, tá certo, torcida? E vamos São Paulo! Deixa aquele seu velho like pro velho amigo Zé Maria. É isso aí, torcida! Vocês já, alguma vez na vida, vocês fazem um treinamento, né? Ou para escola, para faculdade, né? Um curso, né? Vocês treinam para jogar futebol, para jogar um handebol, voleibol, né? O treinamento, ele serve para melhorar a sua parte técnica, física, mental, né? Treinamento, ele te ajuda no momento que você for fazer, pôr em prática, né? Na competição, em outras coisas, o treinamento ele ajuda você a fortalecer mentalmente aquilo que você vai fazer dentro de um esporte, do futebol, do vôlei, do basquete, né? Então o treinador ele serve para, nesses momentos, arrumar os seus efeitos, mostrar como você pode fazer uma jogada, ou pode tentar segurar uma jogada do adversário. Então o treinamento ele serve para isso. Quero dizer o que sobre isso? Sobre nosso treinador Rogério Ceni, sem dúvida nenhuma. O São Paulo começou a treinar em dezembro, no dia 13 de dezembro, e treinou até sexta-feira da semana passada, antes do jogo contra o Ituano. Um mês treinando, praticamente, um mês. Fora que o nosso treinador já está há mais de um ano no São Paulo. Então, ele tem jogadores que ele conhece, aqueles que ele está conhecendo, né? Mas tem o seu modo de treinar, o que você pensa de futebol. A maioria dos jogadores que estão lá no São Paulo já sabe. Aí eu vi muitas coisas nos canais de YouTube, nos canais esportivos, de televisão, eu vi muita coisa se falando do Rogério Ceni. Algumas eu concordei, algumas eu discordei. As que eu concordei é o fato do Rogério Ceni ser uma pessoa que ele não assume a responsabilidade em relação aos erros do time que ele treina, né? E são erros que a gente vê muito fácil, né? E não é de hoje, a gente vê esses erros desde que ele é o técnico do São Paulo, os mesmos erros até, né? Então, esse é o que eu não concordo com o Rogério Ceni, né? De ele não assumir os seus próprios erros, não assumir que o time dele jogou errado, de uma forma errada, né? E merece crítica por causa disso. Agora, o que eu concordo com ele? Ele sendo treinador e ele treinando há um mês exaustivamente, né? Todos os dias, de manhã e de tarde, né? Na parte tática, claro, parte técnica, ele treinando todos os dias, passando o que ele quer. O jogador tem que assimilar aquilo que o treinador quer no campo. E depois isso vai ser passado para o jogo. Quando vai jogar com o Ituano, o Rogério Ceni já sabia como o Ituano ia jogar e como o São Paulo teria que se portar contra o Ituano. A partir do momento que ele não consegue ganhar a partida, não fazer gols, ele vai para a entrevista e coloca a culpa nos erros dos jogadores do São Paulo. Ele não errou, até porque ele treinou o time, né? E mostrou como jogava o adversário, caso o Ituano, mostrou para os jogadores. E os jogadores, sem dúvida nenhuma, não conseguiram cumprir aquilo que ele treinou. E nesse ponto, os jogadores têm que ter a responsabilidade também de assimilar os seus erros. Rogério Ceni errou, de não assumir o erro dele, e os jogadores também erraram também de não assumir os erros dele. Então, quando eu vejo aí muitos
muitos comentaristas de futebol, claro, e um deles, o Casagrande, que eu vi o comentário do Casagrande, falando do Rogério Ceni, que ele não assume as responsabilidades dele com relação ao time, que perde ou ganha. Isso é uma coisa até de se concordar com o Casagrande, apesar de eu não gostar do Casagrande como um comentarista. Mas ele falou certo, até porque ele comentando que o Rogério Ceni foi jogador de futebol. Ele sabe muito bem como que é lá dentro do campo. Muitos comentam futebol e não sabem nem como é a bola. Mas o Casagrande e o Rogério Ceni sabem como que é o futebol dentro do campo. Então o Rogério Ceni, a partir de agora em diante, até porque o time que ele quis montar, os jogadores que ele quis trazer e trouxeram, a responsabilidade agora é do Rogério Ceni. Ele tem que fazer esse time jogar. E não adianta depois na entrevista sentar de frente para as câmeras, e dizer: eu não tenho um atacante de lado, eu não tenho um atacante de velocidade, eu não tenho um zagueiro, eu não tenho um lateral, eu não tenho. Isso já passou, isso está ficando feio até, para mim. O Rogério Ceni, ele tem que assumir que vê os jogadores estão se adaptando. Para mim seria essa resposta que ele teria que dar, né? Mas não ficar pedindo: eu preciso de um jogador de velocidade, eu não tenho um jogador de velocidade, e fazer aquela cara. Então, torcida São Paulina, o Rogério Ceni tem que assumir a responsabilidade dele. O São Paulo, a diretoria do São Paulo, está trazendo o que ele quer. E trouxe até agora, assinou o David. O David assinou até o fim da temporada. O São Paulo pagou R$1.200.000 parceladamente, claro, vai pagar esse valor, e trouxe aquilo que o Rogério Ceni queria. Que para mim esse jogador, esse David, tomara que eu esteja errado e eu quero estar errado, mas é um jogador para mim comum. Ele tem uma força física, mas não sei se é um jogador que vem para resolver a situação que o Rogério Ceni quer. Para mim o que falta no São Paulo hoje, é um meia de articular jogadas. Porque o São Paulo joga com os zagueiros armando o time do São Paulo. O São Paulo não tem um meia que faça essas bolas chegarem no Caleri, no Luciano, no Pedrinho, no Wellington Rato. O Rodrigo Nestor, que seria esse jogador, não faz isso. Ele tem outra característica de jogo. O São Paulo precisa muito mais que um atacante de velocidade, um articulador de jogadas. Um meia, um número 10, que faz essa bola chegar com qualidade para esses jogadores. É isso, na minha opinião, que o Rogério Ceni teria que ter no time dele. Então, eu acho que o Rogério Ceni, como nosso treinador, e aqui a gente vai, é claro, acompanhar, e não vou criticar ainda, porque é o primeiro jogo. Tenho certeza que o time do Rogério Ceni vai ser um time competitivo, um time que vai ser batalhador, porque o Rogério Ceni forma o time dele assim, né? E a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Os outros times estão na mesma situação que o do São Paulo. O Palmeiras não estreou bem, o Corinthians pior ainda, né? Só o Santos que conseguiu ganhar o jogo dele. Então eu acho que o Rogério Ceni tem que vir agora, toda a entrevista dele, quando o São Paulo tiver numa situação ruim, ele tem que falar a verdade, né? E se colocar também como um cara que erra também e não ficar jogando a culpa para fulano, ciclano, para o time inteiro, para a diretoria. O Rogério Ceni tem que assumir os problemas dele, até porque se não for assim, o Rogério Ceni vai ter muito tempo curto no São Paulo, porque a torcida não vai suportar mais vexames esse ano. Até porque vê os jogadores que o São Paulo queria. Tá certo, torcida? Então é isso aí. Hoje é terça-feira e amanhã a gente volta para falar do nosso tricolor de novo. Tá certo? E vamos São Paulo!